Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, que nós somos convocados pelo Mestre a escutar sua palavra, partilhar da sua presença e da sua vida. E o Senhor nos ensina a verdadeira oração, que nasce de um coração sincero e aberto à vontade de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 20, capítulo 18, versículo 20 a 32. Gênesis, capítulo 18, versículo 20 a 32. Disse mais o Senhor a Abraão: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. Então, Abraão aqui, nessa primeira leitura, ele pede, misericórdia do povo de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra, eram duas cidades, que tinham pessoas muito pecadoras, pessoas que não viviam ali de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, Abraão perguntou, olha, se tivessem ali 45 pessoas, se tivessem ali 50 pessoas, que vivessem, a favor dos ensinamentos de Deus, que vivessem de acordo com os ensinamentos de Deus, que fossem justos, o Senhor destruiria as cidades por causa desse, mesmo com esses 50? E Deus disse que não. Não destruiria a cidade, e não destruiria se tivesse 45, não destruiria se tivesse 40, não destruiria se tivesse 30, se tivesse 20, se tivesse 10 pessoas, se tivessem 10 pessoas que vivessem, de acordo com os ensinamentos de Deus ali naquela cidade, ele não destruiria a cidade. Então isso mostra realmente, que a misericórdia de Deus para com o povo. Então que a gente possa realmente sempre cada vez mais nos arrependermos das nossas faltas, dos nossos pecados, porque Deus nos perdoa. Ele está ao nosso lado. Então que a gente realmente reconheça os nossos erros, os nossos pecados e peça perdão a Deus, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 14. Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 14.
Irmãos, sepultados com Cristo no batismo, fomos sepultados com Cristo no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, essa segunda leitura, né, mostra pra gente, né, que nós fomos sepultados no batismo, e com ele nós também fomos ressuscitados por meio da nossa fé no poder de Deus, né, que ressuscitou Cristo entre os mortos. Né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, né, pedir perdão a Deus, né, dos nossos pecados, das nossas faltas, como eu falei na primeira leitura, porque Deus nos perdoa, né? Ele deu o seu Filho único, né, para salvar a humanidade, né? Então ele perdoou os nossos pecados. Então que a gente possa sempre cada vez mais, né, estar em comunhão com Deus, né, e dar testemunho da sua palavra, dar testemunho do Evangelho, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. E se ele responder do lado de dentro e disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito, àqueles que lhe pedirem. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, a oração que Jesus nos ensina, né, quando os discípulos pedem, né, para Jesus ensiná-los a orar, ele reza a oração do Pai Nosso, né? Então, o discípulo de Jesus, né, pediu para que ele ensinasse a rezar. Né? Ele não queria aprender mais uma oração, mas ele estava fascinado, né, com o modo como Jesus orava, né, a sua intimidade com o Pai. Então, o desejo do discípulo, né, era tornar-se um orante, né, como Jesus. A oração do Pai Nosso, né, é mais do que uma fórmula de oração. Né? É uma atitude de confiança, né, filial e cuidado do Pai do céu. Né? O Pai não é meu, não é só meu, não é só seu, o Pai é nosso. Por isso que a oração começa com Pai Nosso que estás nos céus, né? Porque ele é o Pai de todos nós, né? Todos nós, é uma oração universal, né? É uma oração que nós pedimos por todo mundo, não só por nós. Então, que a gente realmente, né? Uma coisa também, né,
que a gente vê na oração do Pai Nosso, né, é a questão do perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Nós pedimos perdão a Deus, né? E Deus nos perdoa. Nós também devemos perdoar, né, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos fazem mal, né? Então, que a gente possa, né, realmente, né, sempre, né, cada vez mais, né, ter Jesus como exemplo, né? Jesus é o orante por excelência, né? É por ele, com ele e nele que nós nos dirigimos ao Pai no Espírito Santo, né? Então, a oração cristã é a participação, né, na oração de Cristo, né? Pois ele está à direita do Pai, né, intercedendo por nós, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais estar, né, em comunhão, dar testemunho de Cristo sempre, né? Então, no fim do Evangelho, né, Jesus nos aponta, né, o essencial que nós devemos pedir, né, o Espírito Santo. Então, nossa vida, a nossa oração, os nossos pedidos, né, devem estar em comunhão, né, com o Espírito Santo, né, de acordo com o querer de Deus, né? O Pai só ouve a vontade, só ouve o nosso coração, só ouve o nosso pedido, né, que se deixa conduzir pelo seu Espírito, né? A oração que contribui para uma maior abertura, né, à ação de Deus, né? Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e confiar, depositar sempre a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre nos ouve, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.